gente, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Hoje né? Nós vamos olhar aí para a frequência que você está emanando. Sim, frequência. É um tema que eu venho trabalhando bastante dentro das consultas individuais, né? Sobre pensamentos, como o pensamento cria a nossa realidade, que a nossa tia aqui na mesa balançou tudo. Mas vamos lá. Como os pensamentos criam a nossa realidade e a partir deles também as nossas emoções. Então, o início de tudo é o pensamento, né? Tem até, se eu não me engano, quem lê a Bíblia mais do que eu, se manifeste nos comentários, mas se eu não me engano, tem uma coisa assim na Bíblia de que Deus pensou e aconteceu, né? Então, uma manifestação ali. Pensar faz acontecer, né? Então, como é que a gente mensura isso no dia a dia, né? Eu gosto muito de alguns livros que falam sobre pensamentos. Tem O Poder do Subconsciente, que eu li, ele é muito bom, eu não li inteiro, porque é um baque atrás do outro, então eu dei uma largadinha nele. O Poder do Agora, que eu falo muito sobre ele, eu vou deixar os dois aqui embaixo. Que são livros que falam muito sobre isso, né? Sobre o poder dos pensamentos, como mudar isso. E eu acho que fica muito claro pra gente quando falamos sobre pensamentos, sobre o poder dos pensamentos, a gente se colocar em autoanálise, né? Por exemplo, quando a gente tá com ranço de alguma coisa, com muitas dúvidas ou rancor, remorso, tudo ao nosso redor se torna aquilo ali, né? E a mesma coisa acontece quando a gente tá alegre, feliz, positivo, né? As coisas se tornam felizes. A gente enxerga o copo meio cheio. Então, eu vou usar a escala vibracional de Hawkins para mensurar aí os grupos, tá? Eu tenho essa mesa radiônica também de diagnosticadora, mas eu não sei se eu vou usar ela não sei. Não me chama tanta atenção como usar essa daqui, que é mais básica, mais simples, eu vou usar aqui mesmo no livro, na apostila, e a gente vai entender aí os grupos, tá? Eu vou mensurar e vou tirar o tarô. Então, se concentre, escolha a sua pilha. Eu não sei como é que vai ser a disponibilidade aí do tarô também, se eu vou usar todos na mesma, enfim, não sei. Mas escolha o que mais te chama a atenção. Isso aqui não é uma opção, só esses três, ou de 1 a 3, né? O oráculo, ele tá aqui realmente para nos dar apoio, porque quando a gente fala sobre frequência, né? Tem um lugarzinho nosso que se auto-julga também, de nossa, não deveria estar sentindo isso. Nossa, como eu sou uma pessoa ruim de estar sentindo aquilo outro. Então, eu acho que é bom a gente levar a consciência para esse pensamento de que você não precisa se julgar pelas coisas não tão boas que tu sente, mas fazer algo a respeito, sabe? Tipo, não se xingar, não se humilhar internamente, sabe? Aqueles pensamentos pesadíssimos que a gente tem sobre nós mesmos, tá? Então, escolha a tua opção, pense no número 1, 2, 3, mentalize esses 3 números, veja o que mais te chama a atenção e vamos lá, tá? Vou começar com o grupo número 1. Ok, vou começar com conselho já. Grupo número 1. Nossa, me veio um respiro, assim, é como se vocês, o grupo número 1, precisassem respirar mais, assim, tipo, com consciência, sabe? Eu adoro quando sai essa aqui. Amo, amo, amo. Por quê? Tá muito na tua mão, sabe? Grupo número 1. As ações que você tem que tomar é como se você realmente fosse uma tela em branco. Você é uma tela em branco, né? Independente do que saia ali na escala, tá muito na tua mão. As mudanças que podem... Muito mais na tua mão do que você imagina. As mudanças pra tua existência, pra tua vibração também, né? Claro que todos nós temos a autonomia em nossas mãos, mas vocês, grupo número 1, vocês têm um poder aí importante
na vida de vocês. Vocês têm um poder mesmo de comunicar-se consigo mesmos, sabe? Por mais que isso possa estar meio enuviado nesse momento, tá? Então, vamos mensurar aí com o pêndulo, pedindo licença no seu campo. Vamos mensurar de 20 a 1000, né? Qual a vibração em hertz que vocês estão vibrando. Qual a vibração em hertz que o grupo número 1 está vibrando? Qual a vibração em hertz que o número 1 está vibrando? Tá na raiva. Está na raiva? Vocês estão vibrando aí na raiva. Ai, Cami, isso é muito ruim. Olha, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui, eu vou até ler. Deixa eu ver aqui na apostila. Raiva, raiva, raiva. A raiva e a indignação, elas estão um pouco ligadas ali com a coragem, tá? Tô lendo aqui na apostila. Tá um pouquinho ligado com a coragem. E tem muito isso, né? A raiva, ela, às vezes, nos coloca em lugares de impulsionamento. É de um lugar muito bom? Não é. Mas é um lugar que você pode sair também, né? Deixa eu ver aqui se tem um nível. Tá, menos 200 aqui. Abaixo do nível 200, porque vocês estão vibrando em 150 Hz, tá? Abaixo do nível 200 estão os campos de atração da vergonha, culpa, apatia, aflição, medo, desejo, raiva e orgulho. E bem no nível 200 crítico, temos a coragem, que tem a função de fortalecer o ego, para que a pessoa possa sair dos níveis mais baixos de frequência, viu? Mais ou menos o que eu falei ali. Tá coladinho na coragem, então pode fortalecer esse ego. Tipo, a gente às vezes tem um impulso de raiva, e esse impulso de raiva nos leva para uma ascensão, né? Tipo, a raiva, a indignação. É só olhar como... Nossa, me veio as manifestações de 2015... sobre aquele aumento da passagem no Brasil, sabe? Aquilo tinha indignação, tinha raiva. E as pessoas tiveram coragem de lutar ali pelos seus direitos, né? Então, a coragem, ela tá muito associada para realmente, como diz aqui, fortalecer o seu ego para que você possa sair dos níveis mais baixos de frequência. Então, sempre há esperança, grupo número 1. Como eu disse anteriormente, vocês têm um poder ali, né? Bem importante a ser desenvolvido. E tem essa coisa da culpa, né? É o que mais me chamou a atenção, a culpa. Inclusive, grupo número 1, eu vi um story hoje de um colega meu, que era um monge e um menino conversando. Que o menino perguntava assim pro monge, né? Mas por que eu não consigo me perdoar? E aí o monge fala pra ele que você não consegue se perdoar porque você ainda acredita que poderia ser diferente, né? Então, eu acho que a não aceitação também pode estar te levando para o lugar de culpa, grupo número 1, né? Essa raiva de si. Vou deixar aqui embaixo de novo, Ho'oponopono. Se você ainda não ouviu esse chamado, não colocou em prática, talvez seja importante colocar, tá? Essa liberação da raiva de si mesmo, da culpa, desse autoflagelamento, assim, tá? Vamos lá. Para que está te servindo essa baixa vibração além da raiva? Sabe quando a gente fala assim, mas como assim para que tá me servindo? Só é uma coisa ruim, né? Muitas vezes a gente não percebe, mas dentro de uma situação não tão boa, a gente também desenvolve dependência, que no nosso inconsciente pode ser uma coisa que nos protege ou que nos traz algum benefício. Então, a gente vai olhar para esse lugar, assim, de, ok, o que de bom tá me trazendo essa situação insalubre, sabe? E aqui me vem muito uma sensação de não protagonismo.
que às vezes pode dar muito trabalho ser protagonista da própria vida, própria existência. Então, e não escolher mesmo. Então, talvez estar nesse lugar não tão bom. Cara, me veio muito um filme, eu acho que é o último Nosso Lar que eu vi no cinema. Não sei, mas eu acho que é o último Nosso Lar que veio aí pro cinema. E se for um spoiler, me perdoem, mas agora vai ter um spoiler. No final do filme, o moço, ele tá no umbral, né? E ele não tá confortável lá, mas é como ele vê, assim, tipo, ele quer ficar lá, assim, porque ele tá com muita raiva, muitas coisas. Então, o umbral está ali pra ele descarregar aquilo tanto de emoções não tão boas, sabe? Pelo menos foi a minha interpretação, ela pode ter várias interpretações. Então, ele tá ali no umbral e ele se retroalimenta daquele lugar, sabe? Mas quando ele decide se perdoar e pedir perdão, assim, por todo, ele é resgatado do umbral, quando ele assume algumas responsabilidades, sabe? Então vem muito essa sensação que o que isso de ruim tá acontecendo, né? E essa vibração de raiva vem muito do apego à raiva. Sabe quando... Nossa, várias analogias, grupo número 1. Espero que você esteja pegando elas e as que fizerem sentido. Tem também uma passagem de The Midnight Gospel, é uma série da Netflix. Ela é bem doida, pra quem não tá acostumado a muita coisa junto ao mesmo tempo, mas eu recomendo há muitos anos The Midnight Gospel. E tem uma conversa que o Clancy tem com a mãe dele, onde ele fala, mãe, o cachorro, ele tava com fome, mas ele tava com muita raiva. Então, mesmo que a pessoa venha alimentá-lo, ele mordeu a pessoa. Então, é um costume em sentir raiva, parece, no seu caso, sabe? É o que você conhece. Essa raiva, indignação, a culpa. Talvez você tenha sido ensinado a fazer isso. Então, talvez você esteja honrando aí alguns ensinamentos que você teve na vida, sabe? Grupo número 1. Sendo que você era uma tela em branco e você ainda é uma tela em branco. Talvez você só esteja seguindo o que você foi ensinado a colocar em prática em relação às emoções, em relação às culpas, à raiva. Talvez essas dores nem sejam suas, só suas, sejam de algum ancestral que tenha muita culpa e muita raiva, sabe? E você se associou nisso, porque você é uma tela em branco, você pode mudar, você consegue, sabe? Grupo número 1. Mas eu tenho diagnóstico X, Y, Z. Sim, ok. Aqui a gente não tá dizendo, pessoa triste, fique feliz. Não é isso. É dizendo que você tem um potencial gigantesco de mudar a sua própria realidade, grupo número 1, tipo, mesmo assim. É como se você tivesse mais capacidade que os demais de fazer isso, porque você já foi e voltou muitas vezes do fundo do poço, sabe? Mas tem esse calejamento, tem essa dor, essa culpa também. Bastante informação. Como aumentar a sua vibração, por favor, como aumentar a sua vibração. Além do Ho'oponopono, tá, grupo número 1? Como o grupo número 1 pode aumentar a vibração deles? Me vem muito uma sensação de equilibrar, assim, as coisas. Tá na hora de você equilibrar as coisas pra você, não pro outro. Deixar de dar mais do que você recebe, é sério, tá? Deixe de dar mais do que você recebe. É importante que você reconheça o seu próprio valor para aumentar a sua frequência, tá? Grupo número 1. Ai, Cami, como eu faço isso? Olha, primeiro de tudo, é o Ho'oponopono mesmo, sabe? É um passo inicial muito importante que você precisa dar. Esse passo de realmente assumir isso, que você merece mais. O merecimento, quando a gente não aprende de pequeno, que a gente merece mais e que a gente tem valor na humanidade, eu tenho pra mim que todos nós temos valor, sabe?
dentro da grande alquimia do universo. Cada pessoa que tá viva precisa estar viva e tem uma missão aqui. E você não é diferente disso. Você é muito valoroso, valorosa para a existência. Você impacta pessoas do seu jeito. Existindo, você impacta pessoas, entende? Então, é importante que você perceba nossa, vontade de chorar, deu. O seu valor. As coisas que você constrói, elas têm valor, independente do que seja, independente se tu trabalha, sei lá, fazendo bolo, sabe? Você tem valor, independente se você só vai pro colégio ou só faz faculdade, que não é só um só, entende? As coisas têm valor que você produz. Então tá na hora de você reescrever a tua própria história. Você tem uma tela em branco, o grupo número 1, para poder aumentar a tua frequência, tá? Eu vou mensurar agora, caso você faça pelo menos o Ho'oponopono 7 dias seguidos, para onde que vai a tua vibração? Vamos ver aqui. Se o grupo número 1 fizer 7 dias de Ho'oponopono, para onde vai a vibração deles? Tipo, começando hoje é quarta, independente do dia que tu veja, mas sei lá, se tu vê hoje, quarta-feira, até a próxima quarta-feira, para onde vai a frequência do grupo número 1? Vontade, tipo, de 150 vai para 310, vontade, sabe? Tipo, é muita coisa de diferença. Deixa eu ver aqui, 310, pra onde é que a gente vai? 310. Nível 300. No nível 300, a pessoa suplantou muitas das emoções que geram conflito e pode alcançar um certo estado de não julgamento e começar a sentir o otimismo. Uma pessoa nível 300 compensa o peso total incrível de 90 mil pessoas que estão abaixo do nível 200. O que é isso de compensar, sabe? Como é que eu vou te explicar isso? Deixa eu ver aqui a minha cognição para te explicar. O que é compensar? Essas pessoas que estão em baixa vibração, né? E muitas vezes a gente faz parte dessas pessoas, assim, elas têm impacto na Terra, sabe? Isso tem impacto na Terra, na alquimia do todo, né? Então, quando eu tô em baixa vibração, eu me junto a uma egrégora de baixa vibração. Uma egrégora é uma vibração em conjunta, tá? Em conjunto. Então, eu fico ali vibrando ruim, mal. Vibrando baixo, obrigada. Vibrando baixo. E aí, eu tô ali, então, tem algumas pessoas que fazem essa questão. Sabe aquelas pessoas que ficam rezando o dia todo? Independente da religião, tá? Rezando o dia todo, ou os monges que vão lá pro monte e ficam lá, tipo, sem comer, sem beber. Dentro de algumas culturas, acredita-se, né? E a nível vibracional também, acredita-se que essas pessoas estão compensando a frequência não tão boa das pessoas. Então, quanto mais pessoas despertas, quanto mais pessoas com frequência boa, mais a Terra inteira evolui. Porque, como eu disse anteriormente, tudo é uma grande alquimia. Estamos no mesmo planeta, estamos vibrando juntos, tá? Então, quanto mais pessoas despertas, mais o planeta eleva a sua vibração. Mais coisas boas a gente sente um pelos outros, entende? Então, se você, grupo número 1, fizer os 7 dias de Ho'oponopono para você mesmo, para você mesma, você já compensa aí 90 mil pessoas que estão no nível abaixo de 200. Se, sei lá, pelo menos 2 de vocês, do grupo número 1, se comprometerem a fazer o Ho'oponopono durante 7 dias, sabe? Sei lá, 10 minutos. Já dá 180 mil pessoas impactadas, entende? Como as coisas são, como que o efeito borboleta acontece.
Você é importante nessa terra. Você é importante, tá? Nossa, eu tô toda arrepiando. Eu sei que parece uma grande loucura, grupo número 1, eu sei disso. Acredite em mim, eu sei. Mas é importante que você perceba o seu valor. E, sabe, só o fato de você se cuidar, você já tá expandindo a terra inteira. Tipo, 90 mil pessoas é mais do que muitas cidades. É quase 3 vezes a cidade que eu moro também, sabe? Então, assim, esteja aberta. Ah, isso é uma grande loucura. Olha, na minha vida tá fazendo diferença, sabe? E eu consigo perceber também quando a minha vibração tá baixa que tudo fica caótico. Então, você não precisa acreditar em mim, você pode testar. Entende? Você pode testar. Conselho final? Não tem, é isso. Eu ia tirar mais uma do oráculo do pão, mas não precisa pra você. Bom, eu espero que tenha feito sentido. E se não fizer, testa. Você não precisa confiar em tudo que eu falo. Tá bom, grupo número 1? Espero que tenha feito algum sentido em alguma coisa que eu disse. Vou deixar o Ho'oponopono aqui embaixo, de novo. E os livros também. E a gente vai se falando. Um beijo e até breve. Grupo número 2. Vamos lá medir em qual escala vibracional vocês estão vibrando. Sinto que é um pouquinho mais do que o grupo número 1, mas vamos ver se é mesmo. Respira profundamente, se concentra. Lembra que isso aqui é coletivo, tá? Então, como coletivo do grupo número 2 está vibrando aqui na escala vibracional de Hawkins. Como o grupo número 2 está vibrando. É na coragem, neutralidade, coragem. Você está no nível 200, por isso que eu fiquei bem alegre. Bem alegre de estar aqui contigo. Nível 200 é bastante coisa, tá? Grupo número 2. Nível... tá, 200. Vamos ler aqui. Níveis acima de 200, mas você tá no 200, então eu vou ler esse daqui. São pessoas que não são facilmente aprisionadas pelas suas emoções e desenvolvem uma compreensão mais ampla da realidade. Isso aqui é todo dia? Pode ser que não, mas você tem mais facilidade também, tá? Possuem pensamentos mais positivos, ou seja, você vê o copinho mais cheio, grupo número 2. Ou caso você não se sinta nesse momento assim, acredite que você tem potencial de alcançar isso aqui. E de não ser, sabe, gratiluz, viajão. Não é isso que a gente tá falando. É realmente, tipo, ver a parte positiva da vida, sabe? Desenvolve uma compreensão mais ampla da realidade, possuem pensamentos mais positivos, sentem e enxergam o amor dentro e ao seu redor e possuem mais empatia. São seres mais despertos, com compaixão, propensos a ajudar o outro para aliviar o sofrimento e fortalecer a alegria radiante no amor. Quanto mais despertos, maior será a consciência da unicidade do ser. Somos seres singulares se enxergarmos de certos ângulos, mas ao mesmo tempo estamos todos conectados a um único organismo. Tá. Deixa eu ver aqui se tem mais uma informação. Nível 200. Tá. Eu acho que é esse ali. Esse daqui não é só o abaixo de 200 mesmo, tá? Então, não vou ler. Vamos aí pro conselho de como aumentar a sua frequência. Opa, aumentar ainda mais. Ai, Cami, como assim aumentar ainda mais? Não, vou considerar só as que virar. Gente, vamos lá. Grupo número 2. Como assim aumentar mais ainda a nossa frequência? Aqui,
Deixa eu ver aqui, você tá no nível 200. 200. Aqui, tá. Eu vou ler essa parte aqui que eu achei bem interessante. Nível 200. Você tá na coragem, né? Aproximadamente, população mundial, aproximadamente 30% das pessoas, acho que é isso. Bem-estar entre 60% e 55%. Tá? Sentimentos, equilíbrio e termocepção. Emoções, confiança e afirmação. Você pode fazer afirmações positivas, sentir aqui. Além de estar aqui a afirmação, mas eu acho que você pode fazer mesmo. Processo, desapego, empoderamento. Desapego, liberação, como aumentar a sua frequência. Liberação, desapego. Você já trabalha isso, possivelmente. Visão de vida, satisfatório e factível. Tá, vamos embora. Por que aumentar a nossa vibração? Pelo que a gente sabe, pelo que tem aqui também, a gente pode vibrar até o nível 1000, assim, né? A escala vai até 1000, de 20 a 1000, pelo que eu tenho aqui. E o nível 1000 é tipo consciência pura, é tipo Buda, sabe? É iluminar mesmo a consciência de, meu Deus, nada me abala. Tudo acontece para o bem maior, nada me abala. As coisas são o que são, o que eu posso fazer com isso, sabe? O que eu tô aprendendo com essa situação ruim que eu tô passando? Como é que eu, sabe, bem Buda mesmo, nesse nível. Esse é o nível 1000. Por que é interessante a gente aumentar a nossa frequência, mesmo que a tua esteja mais ou menos boa, né? 200 não é tão bom assim, mas é melhor do que o grupo número 1. E tudo bem, a gente já esteve no grupo número 1 também. Mas quanto mais pessoas com ascensão emocional, mais o mundo fica melhor. Por exemplo, você não vai se irritar se alguém bater no teu carro. Tipo, se irritar mesmo. Isso não vai acontecer. Não vai gerar uma briga, não vai gerar um transtorno, vai gerar uma resolução da questão. Entende? Quanto melhor a gente estiver, mais resoluções a gente vai trazer para a existência. A gente consegue fazer isso todo dia? Eu acho que como a gente vive hoje em dia, talvez não 100% dos dias, sabe? Mas eu sinto que você tem uma grande capacidade de fazer isso acontecer na maioria dos dias. E isso não quer dizer que os dias ruins vão ser, tipo, de boa. Pode ser dias, assim, de descer do salto mesmo, mas isso não te faz uma pessoa ruim, entendeu? Esse foi só um momento. Então, qual a melhor forma de você ascensionar ainda mais a sua energia? Liberação, como eu disse antes ali, saiu na tua escala, que é o desapego. Deixar ir. Vou até vir aqui contigo, tá? As duas queridinhas aqui. Deixar ir, deixar partir, desprender, se desfazer, se desapegar, abençoar tudo o que já foi e o que já não cabe mais, dores, amores, mágoas, vitórias, e entregar ao universo, abrir-se. Aí, aqui, o universo, você pode colocar o nome que você quiser, Deus, Jesus, tá? Veio essa sensação de te passar. Abrir-se para o novo, deixar a vida acontecer. Doçura. Viver com suavidade, com delicadeza, enxergar o outro com ternura, exercer o cuidar, mover-se pela vida com leveza, exercitar a sutileza, conviver com tolerância, tratar a si mesmo, a si mesma com carinho. Tá bom? É assim que você aumenta a sua frequência. Essa liberação aqui, principalmente dores, foi o que mais me chamou a atenção. Eu acho que fazer um desapego, sabe, do primeiro 2, vai te aumentar muito a tua frequência. Então, vamos ver, primeiro, qual a melhor forma de você fazer isso, né? Qual a melhor forma do grupo número 2 fazer isso. E não veio o Ho'oponopono nesse momento. Me veio reconhecer onde dói mesmo, sabe? Nossa, tá tudo torto. Eu não gosto quando fica tudo torto, me dá uma agonia. Mas vamos lá, grupo número 2. Melhor forma... Nossa, tá bem
Me vem uma sensação que as cores das cartas estão se fundindo na mesa, tá tudo bem simples, assim, bem preto no branco, meio dourado no branco, no seu caso, né? Não tenho não trouxe nenhum cristal, não trouxe mais nada, não tenho um monte de tarô como costuma ter. Vem só uma sensação que tá tudo na sua face para você tomar ações. Você precisa reconhecer onde dói. Eu tenho um, um acordo com um amigo meu muito íntimo, assim, de se você não me disser onde tá te afetando, um problema não dito é um problema que não existe, né? Sabe quando a gente fica com birra com um amigo? E daí, tipo, ai, não vou falar porque a pessoa vai ter que adivinhar. Não, a gente precisa de comunicação para não ter ruídos na relação, né? Então, se você não me falar, o problema não existe para mim, né? Porque eu não vou saber que ele existe. Então, mesma coisinha para você, grupo número 2. Você precisa dizer onde é que dói. Você precisa tirar a sua grande e poderosa capa de sobrevivência de que você dá conta de tudo, as máscaras da vida, e soltar o que tá doendo, sabe? E desculpa, talvez isso doa mais parar de fingir aí que tá tudo sob controle, porque não tá. Não tá, sabe? Você tá vibrando na coragem, você tem coragem de fazer muita coisa acontecer, sério, muita coisa mesmo. Mas você precisa de coragem para fazer isso aqui acontecer. Essa liberação das dores, liberação das chagas é o que me vem também, sabe? Liberação do que te impede de seguir em frente. É como se você tivesse muita coragem de botar a mão na massa, de trabalhar, meu Deus, mais uma graduação, meu Deus, mais um livro, nossa, sabe, um acúmulo. Você tem muita coragem de fazer isso. Mas talvez seja também pela falta de coragem de olhar para o olho do furacão do seu próprio coração. E aí que vem o libertar-se, né? Grupo número 2. Libertar das dores, mágoas, amores. E por isso que eu comecei, é interessante porque eu comecei a sua leitura muito feliz, assim, tipo, meu Deus! Mas aí quando a gente olha de perto, a gente vê que tem um caos acontecendo, né? Então a sua camada inicial, a sua faceta inicial, ela é isso, é tipo, nossa, vambora, vamos fazer acontecer. Mas aí quando para pra tomar um chazinho, eu preciso te oferecer um lenço, porque não tá fácil, né? Vamos ver como é que fica a tua vibração, você encarando isso aqui, tá? Encarando que precisa mudar algumas coisas, encarando que a dor existe, encarando que as coisas precisam mudar. Vamos lá? Pra onde vai a vibração do grupo número 2? Encarando aí essas coisas e tomando ação a partir disso. Pra onde vai a vibração do número 2? Aceitação? Sai aqui do 200 para 150 a mais para aceitação, meu bem. Aceitar as coisas como são. Eu acho que eu falei no grupo número 1 sobre um story que eu vi agora de manhã, assim, que era um menino conversando com um monge. E ele falava... nossa, até esqueci, mas vamos lá. O menino falava pro monge... por que é tão difícil eu me perdoar? E aí o monge fala pra ele, porque você ainda acredita que poderia ser diferente. Tá na hora de aceitar que as coisas são como são, você foi quem você precisava ser, quem você conseguiu ser, não tinha como ser diferente, não teve como fazer diferente. As tuas emoções naquele momento te levaram a tomar as ações que você tomou. Mas eu fui uma pessoa não tão boa. Ok, e você vai errar de novo, talvez. E você vai acertar outras vezes. Entende? Talvez você seja muito ligado no perfeccionismo, grupo número 2. E aí, por isso que talvez venha essa camada inicial de hipermeabilização da pessoa que dá conta, que faz acontecer, mas é só até a página 2. Depois a gente tem um coraçãozinho frágil, que precisa mesmo muito, muito, muito da doçura pra poder se curar, assim, tá? Então, liberando isso aqui, e eu acredito que você já saiba mais ou menos o caminho, porque tu tem know-how pra isso, tu saiba mais ou menos o caminho pra fazer isso daqui,
você vai para aceitação. Eu vou ler aqui, aceitação. Aceitação. 350. Eu caçando aqui essas letras miúdas. Achei. Aceitação. Bem-estar em 71%, então a gente sai de 50%, aumenta 20%, quase 20%, 21%. Se a conta estiver errada, ignora. Cérebro. Eu não entendi essa coisa aqui do cérebro, tá? Não vou ler, não. A gente vem para os sentidos: inspiração, empatia, propriocepção. Quê? Propriocepção. Não sei o que significa, a gente vai olhar no dicionário depois, tá? Eu gosto de procurar no dicionário coisas que eu não tô ligada. Emoções: paixão, perdão. Nossa, que doideira. Auto-perdão, né? Otimismo. Um processo de entrega, transcendência, intenção, visão de vida, encantadora, harmoniosa e esperançosa. Então, assim, meu bem, você liberando isso daqui, a vida realmente fica mais leve pra você. É do dia pra noite? Não. Queria que fosse uma pílula? Nossa, queria. Queria muito. Mas você viveu assim, talvez aguentando as coisas sozinho, sozinha, a vida inteira, né? Sendo o próprio arrimo existencial. Então, tá muito na hora de você se olhar, de fato, ok? É isso que eu tenho pra você hoje. Eu espero que tenha feito sentido. Até breve, meu bem. Até. Grupo número 3. Animação, animação. O que eu vou ver contigo primeiro? Tá. Veio pra tirar primeiro o conselho pra você. Vamos tirar aqui com o oráculo do pano. Conselho pro grupo número 3. Conselho pro grupo número 3. Eu acho que já sei essa carta aqui há pouco tempo. Eu só não sei se era pra você. Grupo número 3. Tá, vamos lá. Perseverança. Permanecer em seu caminho apesar dos obstáculos, confiar no caminhar apesar das adversidades. Me veio de parar nessa frase. Confiar no caminho apesar das adversidades. E como a gente tá falando de frequência e de pensamentos, parece que seu maior inimigo às vezes é você mesma e você mesma. Na maioria dos casos mas pra você, grupo número 3, é muito, muito palpável essa ideia de que você precisa se vencer muitas vezes durante o dia para permanecer no seu caminho apesar dos obstáculos, porque talvez, por mais que você me venha aqui, que você é uma pessoa muito incrível, sério, por mais que você tenha essa vibração e tal, de 3, e de fazer acontecer muita coisa, sabe, tem uma imagem que fala que as maiores árvores, para serem muito bem ancoradas, as raízes têm que ir até o inferno, uma coisa assim. Se você não sabe o que é, bota alguma coisa parecida no Google que vai aparecer, tipo, quanto mais profundo, mais ancorado você tem força, você tem potência, você é uma árvore sólida, mas a tua raiz tá, tipo, muito profunda. E para estar muito profunda, dói, né? E aí tem o emaranhado dos teus pensamentos junto, que às vezes te sabotam, tipo, muito, assim, mesmo. Vamos ver como é que tá a frequência de vocês, grupo número 3, nesse momento. Na egregora de vocês, como está essa frequência? Como está a frequência do grupo número 3 nesse momento, por gentileza? É no desejo? É na raiva. Desejo. 125. Desejo. Sabe o que é mais interessante? Que o de você está no desejo, 125, mas eu fiquei animada de fazer também a leitura de vocês. E o nosso grupo número 1 tava na raiva, que é 25 a mais.
Só que já me deu um down, assim, mas você está no desejo, né? E me veio muito uma sensação de desequilíbrio nos desejos, sabe? Desejo, até o carnal, assim, desequilibrado. Na hora, não é uma coisa. Na hora, como eu posso dizer isso? Na hora que está no desejo, talvez vocês não olhem a fonte da qual vocês estão buscando esse desejo. Tipo assim, eu tenho um amigo, eu tô dando vários exemplos hoje, mas vamos lá. Eu tenho um amigo que ele treina muito e ele fala muito sobre alimentação saudável. Tipo, o tempo, não o tempo todo hoje em dia é mais de boa. Mas eu sempre fui de comer muito doce e ele não. E aí ele falava bem assim: ai, amiga, eu fico pensando, esse doce não vale as calorias que ele me oferece, então eu vou querer um doce melhor, porque daí o doce melhor, ele vai me saciar e vai valer a pena aquelas calorias. Ele não é bitolado mais tão hoje em dia, mas na época do início ele era. E aí me veio essa sensação de te falar, tipo, essa fonte do teu desejo vale a pena? Sabe? Porque daí, vamos olhar pra tua carta, né? Ali, confiar no caminho apesar das adversidades. E a gente falou no começo sobre essa coisa de você mesmo ser o seu próprio inimigo. Então, como é que você sai disso? Onde é que são suas fugas, sabe? Para quais fugas você tá tentando se acalentar? E aí, é o teu docinho... Sabe aquelas bolinhas dos anos 90 de chocolatinho hidrogenado? Que não tinha gosto, hoje em dia não tem gosto de nada. Eu não sei se na época tinha, na época eu achava gostoso, hoje em dia eu comi, tipo assim, meu Deus, uma bola horrorosa. E aí você tá indo nas bolinhas hidrogenadas do seu desejo, pra onde é que seu desejo tá te levando? É um desejo, tipo, bem, tipo, só quero tampar um buraco, sabe? Porque daí, como você quer fugir de você mesma, porque tá difícil viver dentro da própria cabeça, você vai pra linha do desejo de, tipo, qualquer coisa para me abastecer. Sabe, essas fugas. Não foi legal, eu sei disso. Foi meio pesadinho, mas vamos lá. Vamos ler aqui. O desejo tá em 125, então níveis de Hertz abaixo de 200. São dominados como baixos instintos. Nossa, eu nem tinha lido isso aqui antes. Baixos instintos. Aprisionados por sentimentos de insegurança, medo, ódio e egoísmo. Acima de 200 Hz são os que alcançam grau de desenvolvimento da consciência, mudando estados internos mais elevados, como vontade, aceitação e até iluminação. Então, é preciso que você mude dentro do grupo número 3. Olha, não vou falar que é fácil, tá? Porque não é fácil. Principalmente quando a gente tá condicionado a fazer isso desde muito jovens, assim, né? Talvez pela forma que a gente foi criado, pelas coisas que nos fizeram acreditar sobre nós mesmos, pelas fontes de conhecimento e as fontes de entretenimento às quais a gente ressoa. Isso também faz com que a nossa frequência baixe. Então, vai ser necessário que você faça uma dieta aí, de o que você está consumindo. E eu não tô falando de alimentos, não só de alimentos que você consome, mas tudo, música. E você não precisa parar de gostar do que você gosta, mas é necessário que você entenda como é que você fica antes e depois de consumir essas coisas, sabe? Deixa eu ver aqui agora nessa escala. Eu tenho que chegar perto de mim, porque as letrinhas são meio miúdas. Tipo, eu consigo até ver, mas é muito miúdo. Então, vamos só, deixa eu catar aqui. Desejo. Aqui, ó. Desejo barra ganância. 78% da população mundial está vibrando aí, nesse grande rolê, tá? Além dos outros, tá tudo aqui no mesmo... Ai, deixa eu ver se deu pra... No mesmo rolê aqui, ó. Você tá aqui, por enquanto, no desejo de ganância, mas tem tudo isso embaixo de você também, sabe? Tá desafiador, assim. O seu bem-estar, ele está em 10%. Então, talvez não... Ai, muita coisa acontecendo aí, sabe? Sentidos. Dor, paladar, fome, sede. Sabe?
Eu acabei de falar dos desejos, como é que você tá tampando isso? Será que é o desejo da fome, do desejo, da tensão, do calor, do frio, do tato? E aí o tato me vem, sabe, com um tatinho muito ruim, que é só pra tampar um buraco emocional teu? E talvez seja dolorido ouvir isso, mas como é que você se sente depois de terminar esse date com essa pessoa que não te completa? Entende? É preciso olhar pra dentro do olho do furacão. E aí eu te recomendo também, grupo número 3, olhar caso você não tenha visto, olhar a leitura de julho, que lancei há uma semana e pouco atrás, mais até. Então, assim, olha a leitura de julho, pra onde é que você tá caminhando, tá? Olha a última lua nova também que eu postei. Pra onde é que você tá caminhando nesse ano? É hora de tirar um véu da sua face mesmo, tá? Emoções. Irritação, cobiça, ansiedade, tá? E cobiça aqui, não me vem que é uma coisa tão consciente. É tipo assim, por que eu também não posso ter? Tipo assim, Deus, eu tô cansado, cansado. Sabe aquelas conversas íntimas que a gente tem? O cansaço mesmo, tá? Consciência pura. Agressão, escravidão, abstinência. Não entendi essa consciência pura, mas não é coisa boa, não. Pelo que a gente viu aqui, né? Agressão, escravidão e abstinência. Visão de vida antagonista, então você não tá se vendo nem como protagonista da própria vida, até porque eu acredito que os pensamentos estão, sabe assim, quando a gente acredita no que a mente fala e a mente mente, sabe, tipo, você não se vê como protagonista, tá desafiador, às vezes pegar a rédea da própria existência, desapontadora, ameaçadora, visão de vida, né, então assim, tá um pocinho de ansiedade aí, meu bem, mas começa na cabeça, tá? Não sei se você tem apoio emocional, seria importante, tá? Apoio emocional, olhar, caso você tenha algum diagnóstico, olhar para isso também e organizar, tá? Qual a melhor forma do grupo número 3? Liberar isso tudo, liberar esses pensamentos ruminativos em relação a si mesmo, a si mesma. Essa carta só. Uma coisinha meio óbvia que eu acabei de falar, mas vai ser necessário repetir, tá? Então vamos lá. Tá na hora de você parar de se enganar. Porque você mesma você tá se prendendo nas próprias artimanhas da tua cabeça. Eu já falei antes, vou falar de novo. Vou deixar aqui embaixo o livro Poder do Subconsciente, tem na Amazon. A gente tá na Amazon Prime, eu acho que hoje é o último dia, aquelas propagandíssimas agora. Então, pode ser que esteja na promoção. Tem alguns lugares no Google mesmo que tem PDFs gratuitos, mas eu acho que seria importante você fazer esse esforço financeiro caso você consiga. Eu acho que deve estar uns R$30 o livro, para que você libere mentalmente você mesmo dessas artimanhas que a sua cabeça te coloca, assim. Tá na hora de você se libertar disso, tá? É sério. E vamos ver para onde é que vai a sua frequência a partir do momento que você decidir. Não é nem assim, ó. Ai, bati no tripé. Não é nem, ai, nossa, quando você fizer daqui 100 dias. Não, você decidiu, grupo número 3. Tipo, vou comprar um livro, vou fazer os Ho'oponopono, vou fazer qualquer coisa. Você decidir e fazer inicialmente, assim, ó, o primeiro passo, pra onde é que vai a tua frequência? Vamos ver aqui. Eu queria deixar bonito. Ai, gente, vamos ver pra onde é que vai a sua frequência. Você dando o primeiro passo. Pra onde vai a frequência do grupo número 3 dando o primeiro passo? O primeiro passo. Primeiro passo. Vai pro amor? Vai pra razão? Vai pro amor? Amor. Você, como eu falei, você é uma grande árvore, uma grande raiz, você vibra no amor, assim, né?
Então, ai, deu um travado aqui no meu celular por conta da bateria, mas vamos lá. Você vai pro nível 500, só de dar os primeiros passos. Como eu disse anteriormente, você é uma árvore com raízes bem profundas. E isso é muito grandioso, tá? Você tem potencialidade de ir e voltar realmente do inferno. E tem um ditado que fala, eu não lembro quem fala isso, que é: se você estiver no inferno, não pare, continue caminhando. Não para aí. E é muito o que vem pra você, tipo, você sai lá do 125 do desejo pra ir pro 500, pro amor, sabe? E das 3 leituras, essa aqui mais ascensiona, é a tua, que vai pro 500. O grupo número 1 e 2... Ih, bateu minha janela. O grupo número 1 e 2, eles ascensionam também dentro da escala deles, muito bem, mas a tua é a que mais ascensiona, porque você tem essas raízes mais profundas. A tua cabeça, ela tem potencialidade, bateu de novo, tem potencialidade de te levar, de te curar e te adoecer. E com muita facilidade. Por isso que eu falei, cara, só o primeiro passo. Dando o primeiro passo, decidindo pra onde é que tu vai. Vibrando no amor. Vamos ver aqui os níveis. Níveis. Aqui. Amor, 500. Você já vai fazer parte de 2,6% da população que vibra no amor. Já vai vibrar ali até 93% melhor de bem-estar. Eu não sei se esse desenho é desapego. Eu acho que é, não sei. Eu vou interpretar desapego agora. 0% de apego. Desapego. Ai, não sei. Vou só ignorar. Aquelas. Sentidos. Vai pra fluidez, pro saber, contemplação, imaginação, cura sutil, tá? Emoções. Reverência. Processo de revelação e visão de vida benigna. Então, assim, grupo número 3. Você que tira com frequência o grupo número 3, você sabe que você tem uma grande potência, sempre tira tudo diferente pra vocês, né? Sempre tudo bem diferente pro grupo número 3. Então, você tem poder de florescer sim, tá? De novo. Permanecer no seu caminho apesar dos obstáculos, mas lembrar que os obstáculos, eles estão muito na tua mente, tá? É isso que eu tenho pra você hoje. Eu espero que tenha feito sentido e que você se sinta abraçado, abraçada com essa leitura. Um beijo e até breve.